Boas noites. Eu vou começar a dar sequência no material que foi liberado no canal antes do carnaval, tá? Quando foi passado purificações com a mesa Tempo Sagrado, com a prancha de complementar de apometria e a mesa de conexão, foi dito que vocês iam ser sintonizados no Reiki Estelar do Tempo Sagrado, né? Que trabalha com a energia do sagrado masculino e sagrado feminino. Eu não tinha dado continuidade porque quando eu fui fazer a ativação do último vídeo aqui no canal, que é a ativação do gradeamento, me foi solicitado para não trabalhar com nenhuma terapia no período do carnaval em específico. Então eu não tinha feito a gravação dessa sequência exatamente para isso, para não puxar algum tipo de energia negativa para uma iniciação que vai ser passada para vocês, tá? Por que eu vou estar passando isso? Há um bom tempo atrás eu fiz um curso de constelação e dentro desse curso de constelação, em algum momento, em algum dos módulos que tinha lá a iniciação do Reiki do Sagrado Feminino. Conforme eu fui fazendo o curso, eu acabei me sintonizando naquela energia. Só que até ali eu não tinha entendido. Por quê? Porque nunca foi uma coisa que eu procurei, mas eu tenho entendimento que tudo que vem até nós tem um propósito, um objetivo, né? E algumas semanas atrás foi feito uma terapia coletiva onde se identificou muito forte a energia de trabalho feminina, né, do sagrado feminino, porque naquela terapia tinham 5 pessoas, se eu não me engano, ou 4, 5 comigo. Mas eu era o único homem e a energia estava muito forte, uma energia de feminino, tá? E eu fiquei me questionando o que tinha a ser trabalhado ali após esse tratamento, o que precisava ser identificado. E me veio que tem muita gente que busca trabalhar o sagrado feminino, mas eles se submetem a entendimentos errôneos ou formas de trabalhar o sagrado feminino que são disponibilizadas erradas, e por causa disso eles me solicitaram para repassar, ou melhor, levar adiante aquele conhecimento que eu tinha em relação ao sagrado feminino, mas que eu precisava colocar mais coisa, mais informação em cima. Por quê? Porque se tratava só do sagrado feminino e precisava acrescentar o sagrado masculino. Porque não existe cura de sagrado feminino se a gente não tiver equilibrado e curado o masculino também. Porque eles são complementares um ao outro. E a maioria das pessoas que trabalham com cura de sagrado feminino, elas tendem a ter algum entendimento aonde é necessário empoderar a mulher e desvalorizar o homem. Elas acreditam que a energia masculina não tem nenhum tipo de serventia, quando é um engano, porque nós somos formados de 50% energia da nossa mãe e 50% energia do nosso pai. Isso não é dissociável. Não dá para separar, não dá para me achar apenas um sexo. Nós somos duais. Nós estávamos em um planeta dual. Nós fomos criados na dualidade de duas energias distintas, que em planetas de terceira dimensão se chama Yin e Yang, né? Masculina e feminina. Mas agora que a gente está passando por uma transição de um corpo carbono para um corpo cristalino, esse padrão deixa de ser Yin Yang e passa a ser Yang Yun, tá? Só muda o padrão. Mas continua a ser a mesma coisa, porém agora num padrão cristalino, num mundo de dimensões mais elevados, tá? Então a intenção de trabalhar essas questões, é exatamente para trazer para vocês esse novo padrão,
de uma energia diferente, e para vocês que trabalham com isso poderem levar adiante. Tá? É um curso gratuito, vai ser disponibilizado apenas 2 vídeos, então é esse vídeo introdutório, onde eu vou fazer uma introdução, não me baseando muito na apostila, porque se fosse para ler a apostila eu não precisava estar gravando esse vídeo, e eu acho bem chato cursos onde a pessoa literalmente lê aquilo que está escrito no slide. Então eu vou tentar trazer informações aqui para vocês que eu acho que são relevantes para esse entendimento e para que vocês de fato entendam como é trabalhar a cura em si mesmos. Tá? A gente não pode nunca isolar algo achando que está curando alguma coisa. Se a gente busca direcionar algum tipo de padrão energético visando objetivos a mais na nossa vida, mas a gente fica com medo de acessar alguma informação, a gente não está curando de fato, a gente está apenas postergando aquele problema, tá? Então eu vou começar aqui no padrão para vocês entenderem. Quando a gente trabalha com energia feminina, a gente está trabalhando o padrão de luz. Por que o padrão de luz? Porque é energia que mobiliza todo um sistema de desenvolvimento. Ou seja, quando um espírito está para nascer, ele se aproxima daquela mãe, ele fica próximo daquela mãe por um período até que ocorra a copulação, né? Quando o homem e a mulher fazem o ato sexual, o sêmen é injetado, ele consegue subir pelo órgão sexual da mulher até chegar no ovário, e ali ele começa a se desenvolver. Essa energia de luz que é trazida pela mulher, ela pode manifestar esse desenvolvimento, mas não ocorre nenhum tipo de materialização física se não ocorrer a energia masculina naquele ato. Se não tiver um esperma, um espermatozoide, ali não vai ocorrer a fecundação e aquele espírito de luz não vai poder se desenvolver. Tá? Então a gente tem que entender que não é só o feminino em si, é a junção das duas energias que vêm para esse plano. E por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa vida ela se decorre de fases. A primeira fase do desenvolvimento humano, ele ocorre do nascimento até os 7 anos de idade. Nesse período, o vínculo afetivo ele é maior com a energia feminina. Por quê? Porque além da mãe dar à luz, além da criança nascer, ela passa um período onde ela é amamentada, onde, em teoria, é a mãe que tem mais cuidados com ela, porque é a mãe que dá banho, é a mãe que troca a fralda, é a mãe que leva para cima e para baixo para poder fazer exames, todas essas questões que envolvem mais a energia do acolhimento. E essa fase é extremamente importante para que a criança desenvolva em si exatamente essas energias que envolve esse padrão de vínculo afetivo mãe. Então, do nascimento aos 7 anos de idade, se a gente tem, por algum motivo, seja lá o qual for, qualquer tipo de ruptura com esse vínculo, sei lá, a mãe faleceu no parto, a mãe trabalha demais e não cuida do filho, a mãe abandonou o filho, qualquer coisa que ocorra nesse período faz com que ocorram traumas nesse período de infância e gere dificuldades na conexão e no entendimento desse indivíduo em relação à energia feminina. E se a gente não consegue desenvolver plenamente esse padrão feminino, a gente vai ter dificuldade de manifestar o padrão masculino posteriormente. Por quê? Porque a falta da energia feminina, ela desenvolve na gente o imediatismo, a impaciência, nos traz o entendimento de que a gente tem falta de vontade de fazer coisas, falta de vontade de se relacionar com pessoas, falta de vontade de fazer sexo. Então, esse padrão de não estar conectado à energia feminina faz com que a gente tenha esses
essas dificuldades. E quando a gente passa dos 7 anos, dos 7 anos aos 14 anos, a gente se conecta à energia masculina. E a gente precisa começar a trabalhar esse padrão energético na gente, onde em teoria seria o se desenvolver, o sair de casa, o ter conhecimento de mundo, o entender que as coisas vão muito além daquele conhecimento que a gente tem enquanto está vivendo apenas no núcleo familiar, né? E nesse período, que é essa expansão, que já trabalha a energia masculina, normalmente a maioria das mulheres começam a liberar hormônios e o seu corpo começa a se desenvolver. Então, no período dos 9 aos 15, normalmente, pelo menos era assim no tempo que eu fiz faculdade, que eu estudei. Hoje as coisas já estão muito mais precoces por inúmeros motivos. Mas nesse período que seria natural, essa liberação dos hormônios e essa conexão mais com a energia masculina permitem que a pessoa seja mais inibida, consiga aceitar as mudanças que estão ocorrendo no seu próprio corpo, entender que aquelas mudanças vão diferenciar ela daquilo que ela era quando era criança, daquilo que ela vai se tornar enquanto adulto, e permitindo assim que ela consiga atrair as coisas que ela precisa. E aqui eu não estou falando de coisas sexuais, eu estou falando de tudo. Porque quando a gente tem esse padrão masculino bem desenvolvido, e a gente manifesta o entendimento que a gente está pronto para ir em busca das coisas que a gente precisa. E não fica mais dependendo de alguém que traz as coisas para a gente, que é a energia feminina. A energia feminina traz e o masculino permite que a gente busque. E aí a gente mantém esse padrão. Faz com que a gente consiga movimentar o padrão energético, o fluxo energético como um todo, desenvolvendo essas energias de forma equilibrada na nossa vida. E quando a gente vai fazendo isso de uma forma e outra, isso vai movimentando os ritmos do nosso entendimento, começos, recomeços, os ciclos. Porque esse padrão que envolve a energia masculina, ela tem muita relação também com as coisas corriqueiras do nosso cotidiano. E a falta dessa energia, em teoria, não permitiria que nós nascêssemos, né? Porque assim, se eu sou um óvulo, estou ali do lado enquanto espírito, enquanto não ocorrer essa junção e essa modificação naquele padrão energético que é uma vibração só, não tem como ocorrer esse acoplamento desse espírito, porque a energia que chama, ela precisa movimentar, mas ela não movimenta, porque o que movimenta é o masculino. Então precisa ocorrer o ciclo de equilíbrio entre 50% um, 50% outro, para aí sim a gente começar a movimentar as energias e começar a desenvolver. E quando a gente tem essa dificuldade, nesse período que vai dos 7 aos 14 anos, a gente tem falta de foco, a gente se sente perdido, a gente tem dificuldade de manter relacionamentos, a gente tem dificuldade de ter iniciativas, de tomar decisões. Tudo isso está diretamente relacionado com esse padrão de buscar as coisas, de desenvolver o eu fora de um lugar comum, não apenas atrair. Então, assim, quando a gente junta aquele padrão que a gente tem lá, de energia só feminina, gerando problemas e traumas, e depois essa questão do masculino gerando problemas e traumas, nessas duas fases, ou apenas em uma dessas fases, a gente tem tendência de levar isso para o nosso período de construção social, que é o período que vai dos 14 aos 21 anos de idade, normalmente. E é onde nós começamos aí sim a se relacionar com terceiros, de forma afetiva, tanto tendo contato mais fora, né, do nosso cotidiano
com pessoas de, esse é o meu melhor amigo, essa é a minha melhor amiga, essa é a minha namorada, esse é meu namorado. Essas energias vão entrando e a gente vai se identificando. Porém, desculpa, estavam telefonando aqui em casa, eu tive que atender. Mas vamos lá, voltando ao assunto, né? A gente estava já na fase dos 14 aos 21 anos, que é quando começa a desenvolver a estrutura, né? Começa a crescer, o corpo feminino começa, as mamas começam a desenvolver, os hormônios começam a atuar de uma forma mais intensa para que parte da estrutura comece a se modificar. Enquanto no masculino isso retarda um pouco, porque o corpo masculino ele se desenvolve dos 15 anos para frente, normalmente, né? Apesar de várias questões que hoje em dia, tanto masculino como feminino, podem ser antecipados, mas no ciclo natural, as meninas é dos 9 aos 12 e os meninos a partir dos 16. E dentro desse desenvolvimento que ocorre naturalmente, nos corpos, né? E aqui não tem nada a ver com questão de eu sou isso, eu sou aquilo, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo. É uma questão de estrutura genética, tá? Estou falando. Então, quando a gente tem esse entendimento, o ciclo da mulher começa a ocorrer mais cedo e ele termina também, consequentemente, mais cedo. Por isso que se dizia, muitas vezes, que o período normal de fertilidade da mulher ia-se até ali por volta dos 30 e poucos anos, né? Porque ela começa a se desenvolver muito cedo. Então, essa questão da libido da mulher, em algum momento ela começa a diminuir. E já como o ser masculino começa a se desenvolver mais tarde, a libido dele também começa a diminuir mais tarde, tá? Mas o contexto todo, para a gente entender, é que a gente precisa ter o equilíbrio do feminino e do masculino. A gente não pode trabalhar uma questão só. É questão de harmonia, tá? A gente não trabalha, a gente não faz nenhum tipo de cura de sagrado feminino se a gente não desenvolver em conjunto masculino. Porque isso são ciclos, né? Isso vem trazendo o entendimento que a gente precisa e vai desenvolvendo de forma complementar uma estrutura e a outra. E aqui a gente volta de novo no padrão Yan-Yun, né? E o Yan é o feminino e o Yun é o masculino. Ou Yin-Yang, né? Que é Yin-Yang, vem lá das energias de terceira dimensão e Yang-Yun vem das energias padrão superiores. E é quando a gente passa por essa mudança de ciclo, a gente acaba, de uma forma ou de outra, conseguindo trazer novas conquistas para o nosso plano físico e mudanças para o planeta como um todo. Por que isso ocorre? Porque a gente começa a entender que a gente faz parte de um contexto e que a gente não é individual. Para a gente ser um com o todo, nós temos que estar equilibrados energeticamente. Então, se eu sou um ser só feminino, eu não estou equilibrado. Se eu sou um ser só masculino, eu não estou equilibrado. Quando junta as duas energias, eu consigo associar os padrões ao entorno e fazer essa manifestação para me conectar com essa evolução tão necessária. E é por isso, pelo menos esse foi o entendimento que eu tive, da necessidade de estar passando esse entendimento, esse conhecimento para vocês, tá? No Reiki estelar do Templo Sagrado, ele tem 3 símbolos, tá? O primeiro símbolo é o símbolo sagrado feminino, que é esse símbolo aqui. Esse símbolo, ele vai ajudar a gente, principalmente, a trazer os princípios, né, necessários de manutenção das frequências, né, daquilo que a gente manifesta. Como é que eu vou dizer? O corpo gera fluidos. Esses fluidos fazem com que o nosso corpo
funcione de determinada forma. Então, assim, se eu estou ejetando sangue necessário no meu cardíaco consegue bombear sangue necessário para que eu não tenha nenhum tipo de dificuldade nas estruturas, nos membros do corpo, por exemplo. Mas se eu tenho alguma dificuldade nesse bombeamento de sangue, algum lugar vai faltar. Ou não vai chegar sangue nas pernas, ou não vai chegar sangue na cabeça, e dependendo da onde não chega, vai gerar algum problema, vai gerar estresse, vai gerar dor de cabeça, vai gerar algum tipo de consequência oriunda dessa falta de desenvolver isso. Então, o ciclo do sagrado feminino, que é esse símbolo aqui, trabalha exatamente essas questões de cura, porque o útero é o que fecunda. O útero é o que desenvolve a estrutura corporal. Então, assim, depende dele que algo seja gerado. E ele vai dizendo como vai se movimentar essas energias no nosso cotidiano, né? E a gente aprende a valorizar ou não aquilo que está sendo feito na nossa vida por causa da energia desse símbolo aqui, que é o símbolo do sagrado feminino, que é a nossa origem. Por mais que se necessite do esperma para fecundar o óvulo, se não existir a estrutura do sagrado feminino, que é o órgão sexual masculino aqui nesse símbolo, e quando a gente está falando desse símbolo no reiki estelar do templo sagrado, a gente não está falando que a gente precise desenhar ele, ao contrário de outros sistemas. A gente simplesmente mentaliza 3 vezes o nome desse símbolo e a gente ativa essa frequência. E ativando essa frequência, ele vai trabalhar tudo aquilo que é originário dele. Então não é necessário ter um órgão sexual feminino para receber essa energia. Tá? Você saiu dele, independentemente se é mulher ou homem. Você consegue trabalhar na sua estrutura essas energias de auxílio. E dessa forma, modificar padrões buscando cura, né? Porque quando a gente ativa esse sistema, o objetivo é curar algo, tá? E não necessariamente esse curar algo é só algo ligado à energia feminina. Depois do sagrado feminino, desse símbolo sagrado feminino, o segundo símbolo é o símbolo do ciclo sagrado, que é o desenvolvimento. É o período que ocorre, que eu já falei para vocês, desde a alma, que se aproxima da mulher, aí vem o esperma, entra no óvulo, esse óvulo fecunda, ele sai do ovário e vai para a trompa, da trompa para o útero, e ele começa a crescer. Esse ciclo são várias questões na nossa vida, várias formas, né? Gera o nosso sistema neural, gera o nosso corpo físico, gera toda a questão circulatória, que vai permitir com que o fluxo energético direcione o que precisa e o que não precisa no corpo. Mas se a gente tem naquelas primeiras fases da vida algum tipo de trauma, esses traumas que a gente passou pode ter relacionado com algo a ser trabalhado aqui, no ciclo sagrado, né? Algo que a gente precisa libertar do corpo. Então a gente ativa essa energia do ciclo sagrado, se reconecta com esse período de embrião que a gente está em desenvolvimento e faz com que esse padrão de energia seja modificado na estrutura, de uma forma ou de outra, conforme a gente está trabalhando. Então, quando a gente ativa o símbolo, né, mencionando 3 vezes o nome dele, ciclo sagrado, ciclo sagrado, ciclo sagrado, ele proporciona exatamente essa mudança, né, no nosso entendimento em relação a algo que a gente aprendeu, ou algo que ocorreu na nossa vida, que a gente levou adiante como uma crença limitante, por exemplo, que isso pode ser modificado, desde que a gente vá para a origem desse problema e assim a gente começa a trabalhar essas energias na nossa vida. Das energias que a gente tem, a última, né, que é o último símbolo, é a energia da fonte divina, que é a energia sagrada. E aqui também, para ativar esse símbolo, a gente simplesmente vai dizer fonte divina, fonte divina, fonte divina. E aí a gente vai começar a movimentar o entendimento que a gente precisa para elevar as nossas frequências a um novo padrão,
e obter uma conexão necessária em relação àquilo que a gente está trabalhando, ou aquilo que a gente quer recuperar, no caso. Essa imagem específica da fonte divina, ela tem dois significados, tá? Ela aparece na energia de um estereótipo feminino, mas ela também vem como um padrão ligado ao órgão sexual feminino. E exatamente quando eu estava fazendo, lá no começo que eu falei para vocês, que eu estava fazendo aquela cura coletiva, no meio daquela cura eu vi o órgão sexual feminino, e eu queria entender por que eu estava vendo aquele órgão sexual feminino, o que precisava ser trabalhado em relação àquilo. E logo que eu fechei, a terapia, me apareceu do nada na minha mente, na minha cabeça, a mesa do templo sagrado, e eles me falaram que eu precisava conectar esses dois padrões energéticos, tanto a energia do reiki estelar do templo sagrado, como que é a energia do sagrado feminino e do sagrado masculino, como essa energia aqui relacionada às entidades que estão ligadas a esse tipo de conexão, esse tipo de auxílio. Porque a energia eu vou falar aqui Ioni, tá? Mas isso está referente ao órgão feminino. Ele liga ao órgão masculino, tá? Órgão especificamente, tá? Eu entendi que muitas dificuldades das mulheres em si, elas ocorrem exatamente naquele período onde ela está se desenvolvendo sexualmente, que vai dos 14 ao 21. E algum trauma que possa ter ocorrido nesse período em específico pode gerar problemas maiores para o resto do período que ela vai viver, que daí depois dos 21 anos é considerado adulto. Então já não tem mais nada para desenvolver. O ser humano está pronto. A partir dali é só aprendizado, é só correr atrás do que em teoria deve ser feito, né? Trabalho, relacionamento, construir os objetivos, mas a gente se desenvolve nesses períodos que foi dito. No caso, naquele período onde tem mais a ligação feminina, que é do nascimento aos 7, no período onde tem energia mais masculina, que é dos 7 aos 14, do período dos 14 ao 21, que é onde começam as descobertas, o desenvolvimento, e nessa parte mais aqui dos 14 a 21, quando a gente é rejeitado, quando a gente não consegue trazer em si alguma coisa, tipo assim, vamos supor, eu sou apaixonado pela fulaninha, mas a fulaninha não liga para mim. Isso vai, de alguma forma, no meu inconsciente, vai gerar rejeição. E se gera rejeição, eu tenho a tendência de ter dificuldades de manter relacionamentos, né, de desenvolver relacionamentos com outras pessoas. E aqui, independente se é A, B, C, D, tá? Com outras pessoas. E a gente vem nesse entendimento que a gente precisa se conectar mais uma vez à fonte, que é a origem daquele espírito que estava próximo daquela mãe antes de se submeter a passar pela reencarne. A fonte é isso, é a gente buscar o entendimento do porquê aquilo ocorreu na nossa vida. Não simplesmente, eu passei por um trauma e por causa desse trauma eu não consigo fazer. Não, eu tenho que entender qual foi o objetivo desse trauma na minha vida. Eu tinha algo para resgatar? Eu tinha alguma pendência para desenvolver? No sentido de, tal pessoa veio e fez algo comigo, mas esse algo era para me trazer um aprendizado, ou simplesmente para mim entender que aquele algo que estava sendo feito era errado, né? Porque tudo tem um objetivo, a gente tem que aprender isso, gostemos ou não. Ninguém passa por nada sem objetivos. Eu até estava recentemente assistindo um vídeo ligado a questões de cura, né? E eu ouvi uma mulher falando que assim, não adianta nada você fazer terapias energéticas se você continua gerando traumas, gerando algum tipo de consequência. E como que a gente gera? Não mudando os nossos padrões. Assim,
Se eu estou num padrão que eu preciso buscar um auxílio, e eu chego lá e é identificado, por exemplo, que tem um problema, aquela terapia diz que ela vai trabalhar, mas que para mudar de fato a pessoa precisa agir de formas distintas, buscar outras coisas para fazer que não continue conectando aquilo. Eu vou usar o exemplo do vício em bebida, por exemplo. Vamos supor que você é uma pessoa que é viciada em bebida, você busca uma terapia, na terapia os mentores dizem que irão te ajudar a fazer com que você seja curado em determinado ponto. Acontece que esses mentores eles vão trabalhar até onde você permitir que eles trabalhem. Então, assim, eles vão chegar, vamos supor, em 50%, que é até onde eles podem. Mas os outros 50% depende da tua vontade, daquilo que tu realmente quer fazer para se curar. E se você não muda, se você continua indo em barzinhos, se continua indo em festa, onde tem pessoas bebendo, a tendência é que você tenha vontade de beber, que volte a beber e provavelmente não vai se livrar do vício. Isso é não continuar gerando bloqueios e traumas. É entender que assim, se eu estou disposto a resgatar algo, eu realmente vou mudar para que esse algo não continue influenciando a minha vida. E aqui pode entrar inúmeras questões, inúmeros problemas que ocorrem nas nossas vidas. Muitos dos problemas que a gente tem, às vezes, nem é nosso. Por quê? Porque às vezes a gente estava na barriga da nossa mãe, ali naquele período de desenvolvimento, ocorreu uma briga entre ela e o gerador, o pai, né? E se sentiu essa energia que ela passou, ou se sentiu algum tipo de problema ali. Quando nasceu, continuou tendo algum entendimento nesse sentido e não conseguiu trabalhar a conexão necessária, o desenvolvimento necessário para que se o período da energia feminina desenvolvesse de fato aquilo que precisasse naquele período. E ali a gente tem déficit de algum tipo de padrão. E se eu tenho um déficit no padrão aqui, ou eu vou gerar a continuidade desse déficit na sequência, que é dos 7 aos 14, ou lá naquele período onde se começa a se desenvolver, que é dos 14 ao 21, e vai vir essas energias trazendo bloqueios, trazendo dificuldades. E a gente não sabe de onde vem. Então, quando a gente busca curar algo, a gente tem que entender que boa parte desse curar depende mais de nós, de fato, querermos, do que de alguém nos ajudar para fazer isso, tá? Porque a gente está trabalhando o desenvolvimento em si. E a cura com esse símbolo, né, que tem aqui ligação com uma entidade feminina, que aqui pode ser exemplo, eu vou falar Mãe Maria, tá? Mas pode ser inúmeras outras. Mas também tem relação direta com a vagina em si. E quando a gente trabalha essa energia, a gente pode estar buscando formas de equilibrar a energia ou de curar questões com outras energias. Por exemplo, uma vaporização que é feita, e aqui ela não precisa ser diretamente algo físico, pode ser energético. Por exemplo, eu vou ativar a frequência de algum floral, de alguma erva, alguma coisa que possa me ajudar a atingir o objetivo. Por exemplo, a gente faz banhos, né, energéticos para recuperar nossas energias. Quando a gente faz essa introdução dessas energias pelo órgão genital, independentemente se é masculino ou feminino, porque ambos absorvem, a gente pode estar manifestando uma cura mais rápida no nosso corpo. E é isso que esse símbolo faz, tá? Além de conectar a energia do plano divino, as energias superiores, ela facilita com que a gente absorva novas frequências. Então, assim, se eu quero me curar de algo, e eu manifesto esse entendimento através desse sistema, eu consigo movimentar as energias para resolver aquele problema específico. Eu não preciso passar por algo físico.
Eu não preciso fazer uma vaporização de fato física. Eu não preciso fazer... Tudo bem que higiene é uma coisa que ajuda muito a não gerar problemas, né? Eu não sei de quem que isso é, mas não é meu, tá? Eu senti como se eu tivesse perdoado alguém. Quem for ver o livro vai entender. Quem vier a ver esse vídeo pode ser que entenda o que passou aqui, mas não era meu, tá? Voltando. Quando a gente tem esse entendimento de exteriorizar essas energias, né, de absorver novas frequências do nosso corpo, por ser origem, pelo órgão, eu não sei se vocês têm um entendimento, mas assim, quando todo o feto, quando ele é fecundado, ele é menina. O corpo é um corpo feminino. Conforme ele vai evoluindo e se torna um menino, o órgão sexual feminino ele sai do corpo. Então, o útero se torna o saco, as trompas se tornam o pênis, os ovários se tornam os testículos. Tudo aquilo que estava de uma maneira ou outra interna no corpo, quando ele passa a ser masculino, ele é expelido pelo corpo para se tornar um órgão sexual masculino. E é por isso que tem o padrão origem. Tanto a vulva, que é a entrada do útero, como a glande, que é por onde se pode sair os líquidos do pênis, eles podem absorver essas energias de algo novo. Então, assim, a partir do momento que eu ativo uma frequência de cura em cima de um órgão reprodutivo masculino ou feminino, eu começo a trazer novas frequências e resolvendo essas pendências na nossa energia. E eu equilibro o sagrado masculino e o sagrado feminino e faço essa conexão com o templo sagrado, que é a origem, é da onde a gente vem, tá? E desta forma a gente consegue movimentar as energias para desenvolver, querendo ou não, o nosso próprio corpo físico de forma a não ter dificuldades. Porque se eu estou em equilíbrio, as coisas fluem. Se elas fluem, eu manifesto. Se eu manifesto, eu atraio, querendo ou não, tudo aquilo que eu preciso para a minha vida. E agora, principalmente nesses momentos que estamos da evolução, né, a gente sabe que a gente atrai coisas que precisam ser resolvidas. Então, se eu tenho algum tipo de pendência, antes de eu querer atingir um objetivo além, eu preciso entender que eu tenho algo ali atrás que está atrapalhando. Enquanto aquele algo ali atrás não for resolvido, eu não consigo, de fato, ir além desse entendimento. Bom, energeticamente, eu acho que é isso. Eu acho e espero que traga entendimentos necessários a vocês. Esse vídeo é complementar à apostila. A única coisa que tem na apostila que eu falei aqui foi dos símbolos, então eu espero de coração que ajude vocês a entender a diferença entre tratar apenas o sagrado feminino, como ocorre por aí, e juntar as duas energias, que isso de fato é o que traz a mudança. Gratidão por se permitirem e a gente se vê no próximo vídeo.